Boa noite a todos. O tema de hoje é justamente essa batalha interior, essa luta que nós temos que empreender contra nós mesmos. E curioso que, se nós formos analisar todos os épicos históricos, tudo aquilo que nós encontramos em escrituras sagradas, como por exemplo o Bhagavad Gita, a batalha de Kurukshetra, a Odisseia de Ulisses tentando voltar à sua ilha Ítaca, encontrar-se com a sua amada, e passando 20 anos nesse enfrentamento, passando por aventuras e mais aventuras. Todos esses mitos, o Ramayana, que também trata-se, portanto, de uma outra batalha, todos esses mitos antigos, eles fazem referência ao quê? Será que isso são referências históricas? Será que isso de fato aconteceu? Será que aconteceu uma guerra de Troia? As investigações científicas não encontram nenhum indício de nada disso. É uma prova, da maneira como está escrito lá, fica até mais impossível ainda, recheado de deuses, de magias, de coisas grandiosas acontecerem. Então o que esses épicos querem nos mostrar, até a própria Bíblia, meu gente, a Bíblia está recheada de histórias, são vários livros, não é um livro só escrito por uma pessoa, mas é uma compilação de vários livros, escritos por vários autores, que é a saga do povo hebreu, é uma saga de muita luta. A gente vê Deus dizendo para Josué, por exemplo, o Senhor dizendo para Josué: toque as suas trombetas, derrube os muros de Jericó, e depois que você entrar na cidade, passe toda a população no fio da espada, não deixe um ser vivente. Isso está escrito. Será que Deus de fato daria essa ordem? Que Deus é esse? Isso está escrito. Isso justifica, portanto, até esse comportamento beligerante de muita gente, que se apoia nessas escrituras, nesses textos, para fazer guerras santas por aí, muitas religiões fundamentalistas, presas ainda à letra morta, tentando interpretar aquilo ao pé da letra. É uma forma de justificar as suas inclinações violentas. Então muitas pessoas se apoiam nisso, é incrível. Esses dias eu estava vendo um texto, olha que coisa absurda, estava vendo um vídeo do Olavo de Carvalho, um filósofo que mora nos Estados Unidos, tem um pensamento de direita, tudo bem, conservador, uma pessoa extremamente inteligente, mas ele estava dizendo que o governo tinha que apoiar, não poderia apoiar o desarmamento, porque isso é anticristão. Porque o próprio Cristo foi a favor do armamento. Ele disse para os seus discípulos: venda o seu alforje e compre 2 espadas. Isso está em Lucas, de fato está escrito isso. Mas será que a gente tem que interpretar a coisa ao pé da letra dessa forma? Será que Cristo era esse ser beligerante que incitava as pessoas? É esse Cristo que ele quer usar como para dar embasamento às suas teses? Não seria melhor nós pegarmos aquele Cristo que diz: quando te baterem numa face, ofereça a outra. Se te chamarem para percorrer 1000 metros, percorra 2. Se te levar em juízo querendo tirar a sua túnica, dá a capa também. Dá o que te pedem. Não resistas ao mal. Fazei bem àqueles que vos perseguem, orai por aqueles que te caluniam. Não é muito mais fácil nós ficarmos com esse Cristo do Sermão do Monte, que está dando todo toda uma filosofia baseada na lei do amor? Não é isso que ele veio trazer, a lei do amor? Você acha que ele ia incitar, portanto, que as pessoas tinham que comprar espadas para fazer uma guerra, para entrar em luta contra o outro? Seria um paradoxo, seria uma contradição.
Então, as pessoas que fazem uma leitura ao pé da letra do que está escrito, né? E elas fazem isso de maneira maliciosa, tendenciosa, para justificar suas inclinações violentas. E elas arrancam trechos aqui e ali. Na verdade, essas duas espadas que Jesus faz referência, não é para você fazer uma luta externa, é para você fazer uma luta interna. Boa noite, sejam bem-vindos. Bem? Acomodem-se. E essa luta interna que nós vamos falar hoje, essa luta interna que é tão necessária para todos nós, para o nosso processo de desenvolvimento, de evolução, para colocar a nossa vida de novo, né, dentro de um viés evolutivo, colocar a gente nos trilhos, porque a gente vive totalmente fora dos trilhos, e é isso que é curioso. Se vocês pegarem, por exemplo, os hindus, eles usam muito a história do Dharma e do Karma. Dharma, o que é? Dharma o Espiritismo chama de leis naturais. Não sei se vocês já leram no Livro dos Espíritos. Existe uma boa parte do Livro dos Espíritos que ele fala das leis naturais, que é o que? São leis naturais, ou seja, uma expressão da própria natureza, de como a natureza se comporta, de como ela está estruturada. E que, portanto, quando você se distancia dessas leis, quando você transgride essas leis, você está perdendo a conexão com a natureza, está deixando de ser natural para viver de forma artificial. Então é isso que é o Dharma. O Dharma são essas leis naturais. Ok? Então essas leis funcionam assim, para conduzir o homem de volta à sua realidade, de volta à casa do Pai. A história do filho pródigo, o filho que sai pelo mundo, que pega todo o seu dinheiro e que sai pelo mundo tendo todo tipo de experiência, experimentando passando todo tipo de sensações, né? Enfim, dilapidando todos os seus recursos na satisfação dos seus prazeres, vivendo na mais profunda ilusão, preso, né, de forma tamásica, na inércia do desfrute, enfim, entregue apenas a realização dos seus desejos, escravo total dos desejos. Então ele vai viver o mundo, ele pega tudo aquilo e vai viver uma vida ilusória, uma vida de sensações. Nós falamos na aula passada sobre essa fase das sensações, depois a fase das emoções e a fase dos sentimentos. É importante que vocês vejam, e quem viu, revejam também, que é fundamental nós entendermos isso. Então assim, a lei natural ela funciona, ela tem todos os seus mecanismos. A natureza ela tem todos os seus mecanismos naturais para colocar o homem, e nós temos que sintonizar com esses mecanismos, com essas leis. Ou seja, se a lei do amor é uma lei natural, quando você não ama, você está transgredindo essa lei. Quando você odeia, quando você não consegue, quando você desenvolve algum tipo de animosidade por alguém, quando você alimenta sentimentos ruins dentro de você, quando você se afasta das pessoas porque não consegue conviver com elas, você está transgredindo, você está se afastando do Dharma. E isso gera o quê? Karma, que é o oposto. Então está aqui, ao invés de você subir em direção à sua autorrealização, à plenitude, em vez de você evoluir para despertar a sua consciência, despertar o que existe de mais maravilhoso na tua essência, que é a tua essência divina, você vai se afastando de forma lateral. Ou seja, você estaciona.
E ao estacionar, o que acontece? A natureza começa a te empurrar de volta. Te empurra de volta de que forma? Através da dor. A dor é um instrumento natural. A dor é um instrumento do universo. Se você está sofrendo, a culpa é tua. Você está desconectado da natureza. Você tem que identificar o que está te colocando fora desse eixo natural. Entendeu? Então o que ela começa? Você começa a sofrer. Aí ela começa a te trazer de volta. Aí vai havendo uma evolução. Você vai subindo. Aí você se distancia de novo, ela te traz de volta. E vai. Você vai fazendo essa subida. Ok? Até você começar a se aproximar, se equilibrar, se ajustar. Quando você conseguir se ajustar com a natureza, quando você conseguir entrar em sintonia com a lógica universal, com a dinâmica universal, pronto. Você já está integrado de novo, você já se unificou de novo com Deus. O problema nosso é que nós somos rebeldes. Existe a lei do trabalho, é uma lei natural. Tudo trabalha. Tudo na natureza trabalha. Se você não trabalha, o que acontece? Sofrimento, angústia, depressão, dor, estacionamento. Você fica estacionado, você não evolui, você não aprende, você não se desenvolve. Por quê? Porque você está transgredindo a natureza. Você está transgredindo uma lei natural. E a natureza reage de forma kármica. O karma é isso. Você colhe o sofrimento, você colhe dificuldades em função dessa transgressão. Em função de você estar se distanciando. O que aconteceu com o filho pródigo? O filho ele experimentou, a natureza deixa. Então ele experimentou, ele conheceu todo tipo de experiências, né? Os piores ambientes, frequentou os piores, né? As piores condições. Quando ele percebeu, ele já não tinha mais recurso nenhum. Toda a riqueza dele já tinha sido dilapidada. Quando ele despertou, qual era a condição dele? Ele estava trabalhando numa fazenda, de empregado, alimentando porcos e comendo as sobras da lavagem que era dada aos porcos. Ele se mantinha dessa forma. O que aconteceu nesse momento? Ele falou, poxa vida, meu pai não dava um tratamento desse aos empregados dele. Vou voltar para a casa do pai. Pelo menos lá eu sei que se ele me der um emprego, se ele me receber como empregado, pelo menos eu teria um tratamento melhor do que esse. E voltou para a casa do pai. Ou seja, começou a renunciar, começou a abrir mão desse pensamento de transgressão. Começou a entrar de novo em sintonia. Colocou-se no caminho, no viés evolutivo, no caminho da transcendência. Ele começou a ajustar-se à natureza. E nesse momento, ele encontrou-se com o Pai, ou seja, encontrou-se com o divino que existe dentro de cada um de nós. E ele se iluminou. Então é uma forma mitológica, uma forma, através de uma história, Jesus contava histórias, parábolas, para dizer, assim como todos os textos que a gente encontra, para dizer como é que funciona a natureza. E a natureza funciona assim. Ela funciona através de leis. Existe a lei do trabalho, existe a lei do amor, da caridade. Que mais, gente? Me ajudem a lembrar aqui. Progresso. Hã? Do progresso. Lei da evolução, lei do progresso. Se você não progride, o que acontece? Você está transgredindo. Então você é compelido a progredir. Você é compelido a aprender. Você é forçado pela própria natureza a continuar aprendendo e se desenvolvendo. Se você não aprende, não se desenvolve, o que você vai colher com isso? O sofrimento. É curioso, gente, um médico americano fez uma experiência. Ele fez um estudo, aliás, desculpe, das pessoas que se aposentam. Então, ele percebeu que as pessoas, depois que se aposentavam,
2 ou 3 anos depois elas morriam. 1 ano, 2 anos elas morriam. E isso era em grande número. Aí ele fez um estudo e investigando, conversando com as famílias para entender como é que era a vida dessa pessoa. Ele passou a vida inteira dizendo que quando ele se aposentasse, ele não ia fazer mais nada. Aí ele parava de fazer. De fato, aposentava, não fazia nada. Ficava ali na praça jogando bingo, que vai de perna para cima, dominó, né? Aí vou pescar, daqui a pouco vem. Por quê? Porque a mente, ele falou, a vida inteira ele passou fazendo esse tipo de decreto. E a mente, o que a mente entende? Você não vai fazer mais nada, você vai morrer, filho. Não é isso? Você não quer fazer mais nada, então quer dizer, significa que está na hora de eu parar. Então, a mente para também. Então, a própria mente, você, através das informações, através daquilo que você estabelece, que você decreta, ela começa a construir essa realidade. Então nós não podemos parar, nunca é tarde, gente, para aprender um novo idioma, tocar um novo instrumento, fazer um novo curso. Nunca é tarde. Não importa se você tem 30, 40, 50, 60, 70, 90 anos. Enquanto existir dentro de você uma ânsia de querer aprender, de querer desenvolver-se, você está em sintonia com a natureza. E a natureza está te amparando, está a teu favor. Agora, se você acha que não, isso não é para mim, eu já estou velho, pronto, acabou. Acabou, pode preparar o caixão. Isso não é para mim, não, eu não tenho mais idade, não tenho... Então, olha, filho, procura a funerária lá, já compra um plano, porque não tem jeito. A mente, ela pensa assim, ela entende que o que você pensa da vida, e ela responde dessa forma, ela trabalha dessa forma. Então a vida da gente é uma vida de ação, de atividade. Nós não podemos parar. Nós temos que estar sempre buscando meios de expandir a nossa consciência, nosso conhecimento, de desenvolver as nossas virtudes. Então nós estaremos sempre diante de desafios, diante de contrariedades, diante de coisas que são difíceis para a gente processar e que a gente vai ter que aprender através dessa luta e desse enfrentamento, né? A gente acaba desenvolvendo a paciência de forma forçada, desenvolvendo a coragem de forma forçada, né? Pessoas que têm medo de tudo, a vida começa a colocá-la diante de situações onde ela vai se ver obrigada a desenvolver, a enfrentar essas limitações que existem dentro dela. Pessoas tristes, isso é complicado. Pessoas que precisam desenvolver alegria e que vivem derrotadas, macambúzias, entregues, assim, naquela sofreguidão absurda. A vida vai colocá-la diante de situações que ela vai perceber a importância de desenvolver alegria. Então a gente está sempre diante de um processo de lapidação natural de um escultor chamado Deus, que é o próprio universo, que atua na vida da gente, na nossa experiência, no sentido de promover um desenvolvimento, de fazer com que a gente volte para Ele. E é por isso que Ele nos recebe com alegria, como recebeu o filho pródigo. Porque é nesse momento que nós nos alinhamos, que nós encontramos o estado de espírito, de alma e de plenitude que nós perdemos. Percebe isso? Então, não é só isso. A vida também é feita de lutas e de uma luta interior. Nós estaremos eternamente em luta contra o nosso falso eu, contra o nosso ego, contra o ahankara, contra o não atman. Existem vários nomes para essa mesma instância, que é um falso eu, um ser fictício, construído a partir de uma identificação nossa com a experiência. E é esse personagem
que nós vamos estar em luta contra eles. Vocês querem um exemplo? Lembrei. Vou até apagar aqui. Vou pegar um épico bastante conhecido de todos aqui. Nem todos, né? No Ocidente nem tantos leem, gostam desse tipo de literatura. Mas eu vou tentar explicar de forma simples para vocês entenderem. Vocês já ouviram falar do Bhagavad Gita, né? A maioria que já deve ter ouvido. O curioso é que o Raul, ele até plagiou mais ou menos, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Isso eram versos do próprio Krishna, né? Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar. Ele tirou tudo isso de Krishna, já estava pronto lá. Quando Krishna começa a se revelar para Arjuna, ele está dizendo o que ele é, ele está se colocando como uma expressão do divino, de alguém que alcançou a iluminação, e dizendo que ele é tudo isso. Então, muito bem. O que acontece? Vamos tentar entender esse épico. Esse épico é mais ou menos a história de um rei. Ok? Está escrevendo o mouse aqui. Deixa eu pegar uma melhorzinha aqui. Deixa eu ver se está melhor. A história de um rei. Ok? Esse rei teve 2 filhos. Um chamava Pandu. Ops. O outro é meio complicado o nome. Drati Rashtra. Ele teve esses 2 filhos, Pandu e o Drati Rashtra. Um era cego, no caso desse aqui. O outro, normal. Esse rei morreu. Esse rei morreu automaticamente. Por esse ser cego, todo o reino ficou nas mãos de Pandu. Não é panda não, viu gente? Pandu. Pandu teve, por sua vez, 5 filhos. Dhritarashtra, que não era bobo nem nada, teve 100 filhos. Era cego, mas não era bobo. Muito bem. O reino ficou dividido, portanto, em 2 clãs. Não aguentando a pressão, né, desses que eram a maioria, aqui eram os Pandavas. Era o clã dos Pandavas. E aqui, dos Kauravas. Muito bem. Não suportando a pressão desses que eram a maioria, o reino foi dividido em 2. E o primogênito aqui, que era, qual é o nome do cara? Duryodhana. O primogênito Duryodhana, ele era muito ambicioso. E ele percebeu que ele tinha a maioria, que ele era poderoso. O que ele fez? Ele tomou conta de todo o reino e expulsou o clã dos Pandavas das suas terras, e todo o reino da Índia passou a pertencer a ele. Ok? Isso fez com que esse grupo, os Pandavas, reunisse um exército, reunisse forças, né? E travasse uma batalha para retomar o reino que pertencia a Pandu, aos Pandavas. E dentre esses Pandavas existia um chamado Arjuna, que era um guerreiro, né? Muito poderoso, muito hábil com arco e flecha, né? E Arjuna está à frente de todo esse exército para retomar o seu reino da mão de Duryodhana, que era o seu irmão, e ele conseguiu reunir todo um exército para apoiá-lo nisso, e Krishna estava do lado dele. Vocês vão entender isso. Eu estou contando a história, o épico. Depois eu vou mostrar para vocês o sentido de tudo isso.
Isso tem um sentido iniciático, tem uma mensagem oculta, tem um ensinamento. O que isso quer mostrar? Porque todos os épicos fazem referência ao homem, aquilo que acontece conosco, aquilo que acontece na estrutura do nosso ser, todas as histórias. Então, todos os personagens são dissociações de nós mesmos, de tudo que existe do nosso universo, de como isso se organiza. Isso se organiza através de uma luta interior, de uma batalha. Por isso Jesus falava: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Não é para matar o outro, não. É para fazer essa luta, para fazer esse enfrentamento. E nesse momento histórico, o avatar não era Jesus, o avatar era Krishna, que é a 8ª reencarnação de Vishnu. E Krishna estava num diálogo com Arjuna. E o livro todo, o Bhagavad Gita, é um diálogo, portanto, entre Krishna e Arjuna. Porque Arjuna, quando se viu no campo de batalhas de Kurukshetra, diante de todos os seus irmãos, dos seus tios, dos seus primos, dos seus gurus, dos seus amigos, tendo que lutar contra eles e matá-los para retomar o reino, o que aconteceu com Arjuna? Desanimou. Aí ele sentou-se, no carro de guerra dele e desanimou-se. E nesse momento surge quem? Surge Krishna. Krishna dizendo para ele: levante e lute. Ora, ele não queria lutar porque ele era contra a violência. Ele praticava o ahimsa. Então agora, como é que uma pessoa iluminada igual Krishna diz para ele que ele tem que lutar? Aí vem todo o processo, vem toda a história, todo o diálogo dele com Krishna e Krishna argumentando para ele a necessidade de fazer essa luta. Nesse ínterim, Krishna fala de reencarnação, fala da eternidade da alma, sabe, que ninguém tem condições de matar ou destruir ninguém, que nós somos seres eternos, indestrutíveis, e que nós vivemos muitas vidas e viveremos outras tantas eternamente, que são apenas experiências. Então isso é a base de todo o pensamento Advaita, de todo o pensamento oriental, hinduísta, do Karma Yoga e de várias escolas. Se baseiam muito nesse diálogo de Krishna e Arjuna, Krishna mostrando para Arjuna esses fatos. Ok. Então tá, esse é o épico, essa é a história. Então vamos fazer, se todos esses épicos, se todas essas histórias têm o objetivo de fazer uma analogia da condição humana, vamos entender o que isso tem a ver com o ser humano. Quem seriam, portanto, os Kauravas? Não é Asas, não é Kauravas, tá, gente? Errei aqui. Quem eram, portanto, os Kauravas? Quem eram os Pandavas? Que dissociação foi essa que aconteceu? O que era estava unificado e de repente se dissociou e começou-se aí uma guerra, uma divisão. Então essa é uma representação do que acontece com a gente. Se nós formos usar aspectos psicológicos, vamos dizer que isso aqui faz parte do quê? Do ego. Ok? E aqui poderia ser o self. O que acontece com o ego? O ego é esse Duryodhana. O ego ele não aceita compartilhar nada, ele quer tudo. Ele tem a ânsia de ter o controle total de tudo, de todo o teu ser. Então ele quer o domínio absoluto, ele quer ter ascendência total sobre o teu ser. Então ele não vai dividir, ele não quer um ser dividido entre a consciência
e a mente. O ego seria uma estrutura mental. Então a mente, ela faz isso. Ela vai procurando meios de te escravizar, de ter total controle sobre tudo. Mas aí surge um momento em que você é obrigado a fazer essa batalha, em que você é obrigado a fazer a mente. Só que você está identificado com ela. Você está identificado com todos os seus conteúdos. Você está identificado com o que você vê no espelho, com o teu personagem, com a tua vida. Você está identificado com a tua imagem. Você acha que isso representa todo o teu ser. Então essa identificação profunda que você tem provoca o quê? Um desânimo. Você não quer mais fazer essa luta. Não, eu não quero mudar. Então você se coloca, se prostra, né, diante desse carro de guerra e fala, não vou lutar contra isso. As nossas pessoas, todos os nossos conteúdos, tudo aquilo que existe dentro da gente, pode até fazer a gente sofrer, mas a gente gosta. A gente gosta de ser assim. A gente tem dificuldade de mudar, de abrir mão, né? Eu tenho um conjunto de características minhas que eu aprecio e que eu valorizo. Então eu tenho dificuldade de largar isso, deixar de ser assim. Eu tenho dificuldade de me transformar, então eu não quero lutar contra isso. E se eu tiver que lutar, eu prefiro não lutar. Vamos deixar a vida assim, vamos seguir assim mesmo, tá bom do jeito que tá, beleza. Deixa eu viver nessa escravidão, né? Se vocês lembrarem do Matrix, quem assistiu o filme Matrix? Teve um dos rapazes chamado Cypher que foi libertado da Matrix. Mas depois ele se arrependeu e quis voltar. Ele não quis mais continuar na Matrix, ele quis fora da Matrix, ele quis voltar, uma espécie de anjo caído, por isso que chamava Cypher. É uma referência a Lúcifer, né? Ele representava esse Lúcifer, aquele anjo caído. Então eu quero ficar aqui mesmo, quero viver desse jeito na ilusão. Então nós temos essa coisa luciferina, essa coisa de não querer mudar, de não querer expandir, de não querer crescer, de não querer se iluminar. A gente prefere viver na ignorância e paga um preço alto por isso. Paga um preço alto por isso, porque o universo não está nem aí para aquilo que você quer ou não. Ele está te ajudando. O Krishna, que representa esse universo, essa força universal, ele está te mostrando. Ele está te compelindo a fazer essa luta, esse enfrentamento. Se você vai querer fazer ou não, ou você faz por bem, ou você vai ter que enfrentar a força do karma que vai te trazer de volta. Não importa se isso vai ser um processo mórbido, demorado, não importa, você vai ter que fazer essa subida, você vai ter que voltar para a casa do Pai. Então é isso. Então um simples épico, uma simples história mostra mais ou menos o que se processa com a nossa condição, com aquilo que existe dentro do nosso ser, que não é nada mais, nada menos do que enfrentamento de si mesmo, enfrentamento de tudo aquilo que a gente precisa se colocar diante de si, né, com essa ideia de não ter dificuldades de mudar, de se renovar. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de se renovar, elas se prendem em zonas de conforto, elas se prendem dentro de uma condição de ostracismo, né? Presos dentro de uma ostra. Então não querem sair dali, aqui está confortável, aqui está quentinho. Isso desde que nasce, né? A criança chora, resiste para vir no mundo, está tão confortável ali dentro daquela bolsa, tudo funcionando direitinho, está tranquilo, está favorável, estou sendo alimentado, está tudo certo, né? E a natureza empurra, não, meu filho, você vai para a vida, você vai enfrentar a vida, você não tem como, a gente não tem força para lutar contra a natureza. É ilusão você achar que pode lutar contra a natureza. Ela permite que você viva esse sonho, essa ilusão,
mas ela vai te arrastar, porque ela tem leis que trabalham em todo sentido, tanto no sentido de deixar que o teu livre-arbítrio, através do teu livre-arbítrio, você se distancie do teu caminho, como usando recursos como a dor, o sofrimento e as dificuldades, a violência, doença, acidente, seja lá o que for, mas ela vai te empurrar de volta. E você vai ter que se ajustar. Por isso que nesse início de terceiro milênio, as pessoas falam tanto em aceitação, em agradecimento, em rendição, em redução. Palavras de ordem desse novo tempo, desses novos tempos, é isso: é aceitar. Aceito, entrego, confio e agradeço. Essa é a melhor forma de viver no mundo, porque você não está em guerra contra o mundo, você não está em luta contra o mundo. Quando você se coloca em luta contra o mundo, a única coisa que você vai conseguir com isso é dor, sofrimento. Então o caminho e é o caminho mais inteligente, é ajustar-se a essa natureza, entender que você é parte da natureza. Os animais estão absolutamente integrados à natureza, ao seu ecossistema. Eles funcionam dentro de uma lógica perfeita. Eles fazem o que tem que fazer, o que está dentro do Dharma deles. O Dharma do leão é correr atrás da zebra, ele vai correr. O Dharma do boi é comer a grama, ele vai comer. E assim por diante. Não há resistência. Cada um cumpre o seu papel e a coisa funciona. O ser humano não. Ele foi expulso desse paraíso, desse jardim de Éden. Ele se dissociou dessa natureza. Ele se sente um ser à parte. E aí ele vai se relacionar com essa mesma natureza de uma forma predatória. E aí começa um processo de destruição, de agressão, de desequilíbrio e uma série de coisas que vocês estão vendo no mundo hoje. Então vejam só, a gente acha que isso não vai ter nenhum tipo de implicação. Já está tendo. E teremos implicações cada vez maiores. Então a nossa infelicidade, a nossa angústia, a nossa tristeza é resultado da nossa rebeldia, da nossa dificuldade de fazer esse enfrentamento, da nossa falta de coragem, da nossa, enfim, da nossa renitência, da nossa teimosia. Nós vivemos de forma tamásica. Tamásica vem de tamas, que é inércia. Os três gunas, isso eu vou falar um pouco sobre. Falar um pouco sobre hinduísmo agora. Os três gunas, eles formam um triângulo, né? Que é tamas, sattva e rajas. Então, ou você vive de forma tamásica, de forma absolutamente inerte, não quer mudar nada, quer viver naquela inércia, naquela zona de conforto, não quer investir em si mesmo, não quer desenvolver e paga um preço alto por isso, porque isso é uma profunda transgressão da natureza. A natureza, ela tem uma lógica evolutiva, existe uma lei de progresso. Se você não está ajustado a ela, você automaticamente está vivendo de forma tamásica. E aí não há evolução, não há aprendizado, não há desenvolvimento, não há crescimento, só há angústia, dor, arrependimento, culpa, depressão. Todos esses lixos emocionais, você começa a conviver com tudo isso. Ou então a pessoa vive de forma rajásica, que é o oposto. Aquela pessoa acelerada, ansiosa, ligada no 220, quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Uma pessoa que não consegue parar, relaxar, uma pessoa que não tem equilíbrio, uma pessoa que não consegue ter paciência.
sabem o quanto isso foi sofrido, e aí quer recuperar esse tempo perdido todo de uma vez, aí vem pra cá. Esses caras que trabalham igual loucos, sabe? Acorda de manhã trabalhando, não sei o que, pega peso, isso, trabalha 10, 12 horas por dia, 15 horas, 16 horas por dia, não dorme direito, já acorda trabalhando, no final de semana não fica parado, vai fazer reforma aqui, não sei o que, não consegue parar o tempo todo trabalhando. É porque muito provavelmente viviam de forma tabásica, ou seja, numa encarnação anterior, por exemplo, pode ter sido aquele cara, sabe, de dolce far niente, sabe, a doce não fazer nada, aquela pessoa que era avessa a qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de movimento. Ele gostava de sossego, de paz, de tranquilidade, de Bob Marley, vamos lá, é isso, era a lógica do cara, o cara vivia aquilo ali. Aí o cara desencarna, o que acontece? Ele vai ter que lidar com o quê? Com a consciência dele, com o programa que ele fez, com tudo aquilo que ele estipulou para cumprir e não cumpriu. Chegou aqui, ele rendeu-se às suas inclinações, às suas piores inclinações, e deixou-se, entregou-se, né, ao desfrute da inércia. E aí ele começa a sofrer dores morais. E as dores morais do lado de lá, gente, são 1000 vezes pior do que as que a gente sente aqui no corpo. Lá é intenso. Então, quando você sente culpa lá, você sente culpa. Você sente culpa e o cenário está todo lá, e está todo mundo te apontando o dedo, e te chutando e rindo da tua cara, e te humilhando, e você convive noite em dia com aquilo, você não tem sossego, e aí você... Isso são todas criações mentais tuas. Não é que os espíritos estão ali, não. Você está no cenário mental, você está dentro da tua psicosfera, convivendo com seus construtos mentais. E esses construtos mentais estão ali. Aquele monte de dedo te apontando, aquilo é você mesmo. Então você está diante da tua psicosfera, daquele inferno que você construiu. Isso é o inferno. O inferno de não fazer nada, né? Aí tal, aí você programa uma encarnação, chega, não, eu quero trabalhar 10, sabe? Pelas 2 encarnações. Aí você trabalha igual um louco, sabe? Uma pessoa acelerada não consegue conversar 2 minutos com você, que ele acha que ele está perdendo tempo. Não, ele tem que fazer alguma coisa, tem que ter alguma atividade, vai. Aí ele já está vivendo de forma rajásica. Estou dando um exemplo de, sabe, mais ou menos, a coisa funciona de forma pendular mesmo. A roda, esse processo de reencarnação, essa roda de samsara, ela é pendular. Aquilo que você fez em determinada coisa, a gente vê isso muito dos tratamentos de psicometria, né? Existe sempre uma lógica para o teu comportamento, para as tuas escolhas, para o teu jeito de ser. Se você gosta muito de uma coisa, se você é apaixonado por uma coisa, isso tem uma lógica, isso tem um porquê. Eu falo sempre, se tem algum policial aqui, não? Alguém vai para isso? Não posso falar. A maioria dessas pessoas, sabe, que ingressam na polícia e tem aquela postura disciplinada, sabe, aquela coisa de seguir normas e regras e padrões e uma postura e um jeito de ser, e são absolutamente apaixonados pela disciplina, pela hierarquia, pela lógica militar, a maioria, não são todos, viu gente? É porque viviam o oposto. Uma vida desregrada, uma vida de crimes, uma vida de desvio, absurdo de personalidade, pessoas que gostavam de passar a perna nas outras, ou seja, viviam uma vida oposta, uma vida criminosa. E não é raro nós vemos policiais envolvidos com coisas ruins, porque trazem também, né? Trazem esses 2 personagens dentro dele. Então, eu só estou dando um exemplo, mas essa coisa pendular, ela funciona em todos os sentidos, em todas as situações. E tem Sattva, o que é? É o equilíbrio. É o equilíbrio, quando você consegue equilibrar as coisas, quando você faz esse caminho do meio, quando você não está sendo nem tamásico nem rajásico, mas você está conseguindo equilibrar as coisas.
Então aí o caminho óctuplo de Buda é isso. É o pensar correto, meditar correto, agir correto, tudo isso está ligado a esse processo sátiva. Uma pessoa sátiva, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que ela sabe dosar as coisas, ela sabe se colocar, uma pessoa que conseguiu reconciliar-se com a própria consciência e conseguiu manter esse equilíbrio. Equilíbrio em todos os aspectos. Não só de agir ou não agir, da ação ou da não ação, mas em todos esses aspectos existe um equilíbrio. Então quando você... Olha só que curioso. Como que é o presépio de Jesus? O presépio de Jesus, você tem Tamas do lado que era um jumentinho, né? E os jumentos, eles são a representação dessa coisa tamásica, né? Aquela coisa tamásica de empacar, de não querer ir. É um símbolo dessa coisa tamásica. Do outro lado você tinha um boi, que já é uma coisa mais agressiva, né? Mais de ação, de violenta, rajásica. E no meio, quem que estava lá? Né? Quem estava no centro da manjedoura? Jesus. Como centro daquilo. Então esse triângulo está presente em todas as escolas iniciáticas de várias formas. A gente percebe a presença do triângulo como algo que traz o equilíbrio, que trabalha com esses três gunas, com essas três forças da natureza. Então percebem que todos esses épicos, todas essas histórias, elas dizem respeito a quê? A nossa condição. Aquilo que a gente precisa ver, enfrentar, trabalhar, transcender. Quando Jesus dizia, eu não vim, e isso é tratado como uma moral estranha, né? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, né? Para aqueles mal intencionados que querem seguir a coisa ao pé da letra, não entendem que Jesus estava falando dessa luta que Arjuna tinha que fazer contra todas essas personalidades aí, que não eram nada mais, nada menos do que ele mesmo, do que o próprio ego. E o ego, ele se multiplica através de 1000 faces. Tudo aquilo que você viveu em outras vidas faz parte do teu ego. Se eu fui um soldado numa encarnação passada, ele está aqui. Se eu fui uma professora, está aqui. Se eu fui uma prostituta, uma dona de casa, um rei, está tudo aqui. Eu tenho que conviver com tudo isso. Com todo esse histórico de experiências, estão aqui comigo, aqui e agora. Cada resposta emocional vai sofrer influência de todo esse material, para o bem ou para o mal. Então, quando eu estou diante de uma situação em que eu exijo coragem, eu vou acionar uma estrutura dessa que precisou trabalhar coragem. Um soldado, por exemplo, já se prontifica, não, vamos lá, vamos enfrentar. Quando eu tiver que ser diplomático, discutir, encontrar uma solução, pode ter um político aqui, um rei, um conselheiro, que surge e toma conta, senta no trono do meu ser e vamos lá agir, vamos conversar, vamos resolver. Quando tem que lavar uma louça é difícil, vai ter que surgir uma dona de casa. A gente acaba acionando esses conteúdos são nossos, eles estão vivos dentro da gente. E a maioria das vezes, os que têm mais influência, aqueles que estão mais carregados de carga afetiva, são aqueles que estão imantados de culpa, de remorso, de frustração, de tristeza, de arrependimento. Aquela pessoa que foi abandonada, aquela pessoa que envelheceu e morreu sozinha. Essa angústia, ela está viva dentro. Essa velha abandonada, sozinha, está aqui dentro. Então, às vezes, na vida eu sinto coisa, não é que eu sinto, eu estou em ressonância com algo que existe dentro de mim. E o que a batalha de Kurukshetra está pedindo? O que esse enfrentamento eu tenho que fazer? Eu tenho que destruir tudo isso. Eu tenho que fazer essa luta. Tenho que lutar contra todos esses meus familiares, como Arjuna não queria lutar, desanimou-se. E esse foi o problema. Por isso que Krishna surge e fala, não, levanta, pega o teu arco, tua flecha, vai lá, meu filho, você tem uma batalha pela frente. Vocês percebem a lógica da coisa? Todos esses personagens que estão dentro de você,
eles estão apenas dando uma dimensão maior para o ego de vocês. Uma dimensão que ele não deveria ter. Porque nós não temos que identificar com a experiência, com o que vivemos, com o que está tão carregado de significado e importância dentro da gente. Nós temos que nos identificar com a nossa consciência, com esse Arjuna, com esse que quer seguir a trilha do caminho de volta ao Pai. Pode perguntar. Não, porque eu agora essa associação com todas essas personalidades que a gente carrega dessas encarnações, me ocorreu. Isso tem a ver também com esses distúrbios de psicose na qual é vida? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Essas múltiplas personalidades, esses transtornos dissociativos, eles se transformam numa patologia, em algo, em neuroses. Por quê? Porque esses personagens são personagens problemáticos, carregados de energia, de carga afetiva, de combustíveis emocional, e eles têm muita força dentro de você. Por isso eles conseguem promover essas alternâncias. Então a pessoa, de repente, ela é uma criança de 8 anos, de repente ela é uma mulher, de repente ele é um homem, um indiano. Vocês assistiram, por exemplo, o Fragmentado? Fragmentado é isso, a pessoa vai alternando. Por quê? Porque tem um conjunto de personalidades dentro dele ali, que são personalidades patológicas, carregadas de problema, mal resolvidas e com carga afetiva, vivendo com uma intensidade energética muito grande naquele campo psíquico. E aí ele fica ali. Assistam um filme que eu já passei para os meus alunos, chamado Inside. É um filme, é um curta-metragem de 5 minutos. Inside. Ele tem em inglês e tem em português. Escrevam no YouTube Inside Personalidades. Aí ele vai vir em português. Vocês vão ver o que acontece com aquele rapaz que está dentro de um manicômio e é retirado da sala para conversar com o médico. Todos os personagens que estão ali junto com ele, conversando. E ele começa a alternar o tempo todo, né, entrando em ressonância com cada um deles. E a conversa dele, os loucos são assim, as pessoas loucas. Ele não fala coisa com coisa, por quê? Porque ele está falando uma coisa, daqui a pouco entra outro personagem, começa a falar outra coisa. Muda tudo. A forma de falar, o jeito de falar, as reações, a gestão emocional é outra. Então, todos esses conteúdos estão concentrados e existe uma identificação profunda com todas essas experiências. Então, a pessoa precisa trabalhar isso, trabalhar esse enfrentamento, fazer essa luta. Fazer essa luta dentro de si mesmo. Esse campo de batalhas de Kurukshetra é o nosso próprio interior, nosso próprio campo psíquico. É ali que a gente tem que lutar e enfrentar. Tudo, eu falo isso sempre para os meus alunos, tudo que vocês vão enfrentar na vida de vocês serão sempre vocês mesmos. Nada mais do que isso. Vocês vão sempre estar diante de vocês mesmos. Ok? Tudo aquilo que a gente viveu, não importa quando, não importa em que época, não importa se foi há 1000 anos, 2000 anos, 10.000 anos atrás. Tudo aquilo que a gente viveu está vivo dentro da gente. E está vivo quando? Está vivo aqui e agora. A gente convive com tudo aquilo que nós criamos de identificação. Se a pessoa for um cantor de rock e for uma experiência exuberante, de sucesso, de estar no centro das atenções, ele cria um apreço por aquela experiência, as pessoas paparicaram ele. Então ele se identificou demais com essa experiência. Esse cantor de rock vai ficar milênios junto com ele. Quando é que esse cantor de rock vai deixar de existir? Quando ele tirar a importância daquilo.
O único instrumento que a gente tem para destruir esses personagens que estão vivos dentro da gente, em constante diálogo conosco, porque que essa conversa interior que a gente escuta aí o tempo todo, essas vozes, essas sugestões, não são nada mais, nada menos do que vozes. Não é espírito não, viu gente? Não tem nada espiritual, não é obsessor, não é encosto, não precisa correr atrás de descarrego, não é isso. É vocês. Então essas vozes, essa voz na cabeça, não são vocês, mas vocês são aqueles que escutam as vozes. É curioso, a gente acha que a gente é a voz, não é isso? Se a voz da sua cabeça é você, quem é aquele que está escutando? Já pararam para pensar? Pois é. Aquele que escuta é a consciência. Vocês são a consciência. E a consciência é essa instância eterna. Na verdade, ninguém viveu outras vidas. Vocês não têm muitas vidas, não tiveram inúmeras vidas. Isso é uma força de expressão. Vocês só têm uma vida. E essa vida ela é eterna. Por isso que o Deuteronômio está certo. Os evangélicos jogam isso na nossa casa, estão certos. Ninguém tem nada que ficar falando, eu vivi, isso foi numa outra encarnação, isso foi outra vida minha. Não, que outra vida? Sua vida é uma só. Você passou por uma experiência distinta. Aquela experiência, você era soldado, você era padre, você era um fazendeiro, não importa o que você era, um dono de escravos ou era um escravo, não importa o que você estava vivendo, isso não é você. Você não é o ator desse espetáculo. Você é o espectador. Você é aquele que está assistindo tudo isso que se passa nessa tua tela mental. O problema é que você se envolve de tal forma com esse filme que acha que tudo isso é você. Não é, gente. Nós iremos conviver com tudo aquilo que está vivo dentro da gente em função da importância que nós demos a essas coisas. Quando nós aprendemos a tirar a importância das coisas, quando nós aprendemos a nos desapegarmos das coisas, quando nós aprendemos a renunciarmos às coisas. Por que Jesus era tão maravilhoso no discurso dele quando ele dizia, não reage? Tal que te pedem, se bater numa face oferece outra. Sabe? Teu reino é desse mundo? Não, meu reino não é desse mundo não, fica para você. Dá para César o que é de César, dá para Deus o que é de Deus. Jesus está mostrando um profundo desinteresse pela experiência. Esse foi o maior exemplo dele. A gente é interessado, a gente quer coisas, a gente quer pessoas, a gente quer ter controle, a gente quer ter posses. A gente vive numa ansiedade por conquistar. Não precisa conquistar nada, gente. O universo inteiro pertence a vocês. Vocês já são o próprio universo. Vocês só precisam ser o que vocês são, o que vocês sempre foram. Essa consciência pura, eterna, perfeita, incontaminável, indestrutível. Deus. Sois deuses. Jesus, ele falava indignado isso para a gente. Vocês são deuses. O que eu faço, vocês também podem fazer. O que existe de divino em nós? Essa consciência. É aquele que ouve a voz, aquele que assiste o filme. É com esse que nós temos que buscar uma identificação. Esse é o caminho de encontro ao Pai. Esse é o caminho que a gente tem que trilhar. Essa é a senda. A gente passa a vida inteira perguntando um monte de coisas, né? Imagine se você faz um bonequinho, sopra do barro, né? Aí você sopra esse barro, esse bonequinho ganha vida. Aí você solta ele, esse bonequinho começa a falar, nossa, eu vou trabalhar onde? Eu vou comer o quê? Nossa, onde eu vou morar? Ele começa a fazer esse tipo de pergunta e passa a vida inteira fazendo esse tipo de pergunta. Aí você que criou ele, você vai ficar indignado. Pô, por que ele não pergunta quem sou eu?
Quem me criou? De onde eu vim? Esse tipo de pergunta a gente não faz. A gente fica o tempo todo envolvido com os nossos desejos, com as nossas necessidades, com ilusões. A gente não confia nas vidas. A gente não sabe que Deus está no comando de tudo. Aquele que soprou esse barro, é Ele que está coordenando tudo. Que filho que pede para um pai, que pai que ao ouvir o filho pedir um pão vai dar uma pedra? Um peixe vai dar uma serpente. Vocês fazem isso para os filhos de vocês? Não fazem. Você acha que Deus vai fazer isso com a gente? O universo vai fazer isso com a gente? Não, gente. Nada vai faltar para a gente, mas a gente é cheio de preocupação, cheio de medos, de inseguranças, porque nós não temos confiança. Não confiamos na vida, não confiamos nesse universo. A gente quer estar no controle. A gente acha que tudo depende da gente. A gente acha que, nossa, perdeu aquele emprego é o fim do mundo, vou morrer de fome. Meus filhos vão passar fome, pelo amor de Deus, vou ter que tirar da escola. É assim. A gente faz um drama absurdo. Por quê? Porque não temos fé. É uma pena que muitos aqui não puderam assistir às nossas primeiras aulas, em que nós falamos das virtudes que fazem parte do nosso ser, que precisam se manifestar, que precisam se desenvolver em nós. Eu não gosto muito da palavra desenvolver, porque ninguém precisa desenvolver nada. Se a gente partir do pressuposto que algo precisa ser desenvolvido, significa que não existe isso dentro de vocês. E já existe, já está pronto. O espírito está pronto, é a carne que é fraca. A carne fraca é a mente, as ideias, a identificação. Dane-se se eu fui rei em encarnação passada e eu não sou mendigo. O sujeito é mendigo, está passando fome lá, mas está lá, com aquele nariz empinado. Por quê? Porque o rei está ali ainda. Não é isso? Então a pessoa traz traços de todas as suas experiências. A verdadeira ação é a não ação. É você não reagir, você aceitar, você compreender, você não problematizar, não transformar o outro num problema, porque o outro é o outro. Se ele é um problema para você, o problema é teu. Você não tem estrutura para conviver com o outro. E aí você coloca a culpa nele, se coloca na condição de vítima. O outro é a causa dos seus infortúnios. É mais fácil resolver a coisa assim, tirando essa responsabilidade das tuas costas. Você achou um lugar para depositar o problema? Acabou, está resolvido. E não é assim, gente. O problema é nosso, a responsabilidade é nossa, a batalha é nossa, a guerra é nossa, o enfrentamento é nosso, as armas que nós temos para fazer esse enfrentamento, nós temos que ir atrás. E vocês estão aqui, graças a Deus, em busca de armas, em busca, de se empoderarem para fazer esse bom combate, e não viver de forma tamásica, numa zona de conforto, na inércia. Pedra que não rola, o que acontece? Cria limo. Olha só como os ditados populares são sábios. Imagine um rio, gente. Um rio que não se movimenta. O que seria desse rio? Como é que seria o cheiro desse rio, a vida desse rio? Então ele precisa correr, a natureza está o tempo todo mostrando para a gente. A vida é cíclica. Eu dou sempre o exemplo do Tao, porque o Tao ele ensina que nós deveríamos viver como uma folha que desprende-se da árvore, é conduzida pelo vento, cai no riacho e deixa ser conduzida até o oceano da transcendência. Mas nós não vivemos assim. A natureza quer tirar a gente da árvore e a gente está agarrado lá. Não, daqui eu não saio.
Daqui eu não saio. A natureza pacientemente espera. Você fica sem dar. Que hora que o saco da natureza enche também. Fala, não, você vai sair daí sim. Sai daí. Aí te desprende. E isso é dolorido. Isso não acontece sem dor. Aí você, em vez de deixar o vento te levar, você já começa a bater os braços. Não, eu não quero. Eu vou tentar voar. Não vou aceitar isso, não. Mas o vento não está nem aí. A gravidade vai fazer o papel dela. Você vai cair no rio. E o rio vai te conduzir para esse oceano da transcendência. Mas você vai aceitar? Não. Você quer nadar contra a corrente. A natureza está te levando para uma coisa, você quer ir contra a corrente. E aí existe o desgaste, o atraso, existe o quê? Isso é resultado do nosso apego. Por que todos os grandes iluminados o tempo todo falaram em desapego? Todos em renúncia. Todos eles falavam a mesma coisa. Isso está na essência do ensinamento de Jesus, de Buda, de Krishna, de Rama. Todos eles dizem a mesma coisa. Que nós temos que nos desprender das coisas, nos desprender das pessoas, nos desprender da experiência, nos desprender das ações. Tem pessoa que faz uma coisa e ela busca reconhecimento, ela quer elogios, ela quer reconhecimento, ela quer se engrandecer, ela quer alguma retribuição. Nós temos essa propensão para agir assim. É da natureza humana agir assim. Então, enquanto nós não nos desprendemos de tudo isso, enquanto nós nos desapegarmos de tudo isso, enquanto nós não aprendemos a renunciar, nós vamos estar criando dificuldade para a própria natureza. Porque a natureza ela tem um único objetivo, te conduzir de volta à casa do Pai, à tua realidade. Porque nós estamos envolvidos, infelizmente, com as ilusões da existência, do nosso pensamento, dos nossos construtos mentais, convivendo ainda com tudo aquilo que está vivo dentro da gente, que não deveria estar. Dane-se o que eu fui, o que fiz, o que aconteceu, o que fizeram comigo na infância. Vamos olhar para isso e ligar aquela famosinha tecla, sabe? Tem uma teclinha que você aperta, que destrói tudo. É isso, a gente tem que apertar essa tecla. Ok? Gente, alguma pergunta? Alguma coisa? Nós vamos fazer uma aula aqui um dia só de perguntas, viu, gente? Para a gente ouvir vocês trabalhar, fazer um satsang, que tal? Está todo mundo embasbacado por quê? Não falei nada que vocês nunca tenham ouvido. Falei coisas que vocês já estão cansados de ouvir, de uma forma ou de outra. Espero ter tocado vocês, não só ouvido, né? Não só ter falado. Você faz assim, E não adianta nada, né? Acorda. A pessoa, ela está estrebuchando, você tem que dar um tapa nela, assim, não adianta. Não, ela não acorda, pode perguntar. Aquela hora que você estava falando que nós somos deuses, se você pegar a palavra Deus, de Deus. Tá vendo? Olha aí. Até na palavra Deus tem o eu aí. O que é o nome de Deus, gente? O que é Jeová? O que quer dizer Jeová? Eu sou. Quando Moisés pergunta qual é o teu nome, ele falou, eu sou. On quer dizer eu. I am, que veio do on, foi uma construção em inglês da própria palavra on, que quer dizer eu sou. Então, essas palavras todas, tudo que se relaciona a Deus está relacionado ao ser humano. Tudo que vocês vão ler de sagrado, não de profano, mas de sagrado, de escrituras, de referências épicas, de livros sagrados, livros históricos, de discursos de grandes avatares, fazem referência única e exclusivamente ao mundo interior de cada um de nós. A luta de Ulisses para voltar para Ítaca é a luta de cada um de nós.
lutando contra Poseidon, contra o deus do Zéfiro, do vento, que jogava o barco dele para longe, e ele ia ficando cada vez mais longe, ele tinha que voltar, enfrentar, passar por inúmeras aventuras. Cada uma dessas aventuras estavam relacionadas a conquistas que ele precisava empreender para chegar, né, lá em cima, em Ítaca, que é essa união, que é esse reencontro com a verdadeira natureza, encontrar-se com a sua amada naquele casamento perfeito, naquele conúnctio, naquele Shiva e Shakti, naquele momento que a pessoa está inteira, num momento de plenitude. Todas essas histórias, elas fazem referência à condição humana, aquilo que precisa ser buscado, trabalhado, enfrentado. O Bhagavad Gita, né? Essa luta que a gente tem que fazer contra todos esses queridos personagens que a gente nutre dentro da gente. A gente faz questão de nutrir, de dar tanta importância para isso, né? Você dá tanta importância para si mesmo, você dá tanta importância para essa tranqueira que é você, né? Como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. E Jesus dizia uma coisa muito interessante: aquele que tentar salvar essa vida está perdendo ela. Agora aquele que conseguir perder será salvo. Não é a mesma coisa no discurso dessas pessoas? O que é perder a vida? Não é, vocês não têm o poder de perder a vida. Vocês são seres eternos, já viveram e viverão eternamente. Pode se matar, jogar embaixo de caminhão, fazer o que for. A consciência, para ela, não muda nada. O único problema é que a experiência ela vai continuar viva com toda a concentração de carga afetiva que teve. E vai ficar te incomodando e te arrastar para um sofrimento cada vez maior. Então não adianta você resistir. Você já é consciência pura, você já é divino. As experiências, gente, fazem parte do ego. Fazem parte, não é da realidade, fazem parte dessa cortina de fumaças e que a gente está identificado. Então nosso trabalho é voltar à casa do Pai. Ok? Alguma pergunta mais? Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Então vamos supor assim, alguma coisa que eu sinta, ou que vamos supor, aquela sensação que todo mundo conhece como déjà vu, pode ser uma carga afetiva? Olha, existem centenas de explicações para o déjà vu. Escolhe uma para ela e abraça. Mas é tudo isso, é coisas que existem dentro da gente que a gente está convivendo. A gente está assistindo. A gente está assistindo todos esses fenômenos que acontecem dentro da gente. O que a gente precisa aprender, qual é o seu nome? Andréia, o que a gente precisa aprender é não dar importância. Porque tudo aquilo que você coloca importância, você reveste isso de uma carga afetiva. Isso continua vivo dentro de você. E sofre. Então, o nosso problema é que a gente dá importância demais para as coisas. Dá importância para o que falaram de mim. Dá importância para o que escreveram a meu respeito. Dá importância porque estão pensando a meu respeito. Já pensou se eu aqui, como palestrante, tivesse preocupado com o que vocês estão pensando? Será que eu ia ter estrutura para conseguir falar aqui? Não ia conseguir. Ia estar tremendo aqui. Quando eu comecei a dar palestra, eu peguei um texto, escrevi aqui, fui tudo pomposo lá na frente da tribuna para falar, né? Eu estava bem, eu estava tranquilo, não estava tremendo, mas o papel estava assim. Estava dando importância gigantesca para aquilo que as pessoas falavam, né? Para a avaliação que estavam fazendo de mim, se eu estava sendo aceito, né? Isso tinha uma importância tão grande. A gente é tonto. A gente dá uma importância exagerada para tudo e sofre. O sofrimento é resultado da importância que a gente dá às coisas. Tira a importância de tudo e assista a vida, deixa a vida agir. Se entregue nos braços dessa mãe divina e deixa ela te conduzir. Esse é o objetivo da existência. Não adianta a gente querer, sabe, mudar o rumo dos ventos, fazer igual a Dilma, né? A Dilma queria estocar o vento. Pô, não dá, né, velho?
É difícil, né? É difícil. Ok, gente? Até a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro.